Você já tentou mudar de serviço de streaming de música? Talvez do Spotify pro Apple Music ou pro Tidal, e aí você para e pensa, mas e as minhas playlists? Mas se eu te dissesse que essa dificuldade, essa sensação de estar preso aí, não é um acaso, que ela foi na verdade projetada e que as suas playlists se tornaram a peça central de um dos maiores e mais silenciosos jogos de poder da tecnologia. Nos próximos minutos eu vou te mostrar os bastidores desse embate e como a Apple e o Spotify mudaram as regras do jogo para sempre. E o mais importante, como você pode finalmente assumir o controle e a liberdade que deveria ser sua por direito. Então fica aqui comigo porque você vai entender o porquê do seu app de música ser muito mais do que parece. O grande público só percebeu a dimensão desse conflito em 13 de março de 2019, que foi nesse dia que o Spotify fez um movimento bem ousado. Ele abriu uma queixa formal contra a Apple na Europa por práticas anticompetitivas. Só que a reação da Apple foi imediata e foi cirúrgica, porque em menos de 48 horas, 3 atualizações do app Spotify foram simplesmente bloqueadas na App Store. A raiz de tudo isso está lá em 2015, porque naquele ano o Spotify ainda era o rei absoluto, Tinha 75 milhões de usuários, 8 bilhões de dólares de valuation e estava na vanguarda do streaming. Só que a Apple já tinha construído um império musical com o iTunes, com o iPod, como você se lembra, e não ia assistir o Spotify engolir o mercado de camarote, Eles lançaram então o Apple Music para competir, o Apple Music já vinha pré-instalado em cada novo iPhone, tinha integração com a Siri, o ecossistema da Apple é impecável, e a oferta, 3 meses de assinatura de graça. Mas a verdadeira jogada de mestre era o que o mercado chamava de taxa Apple. Porque qualquer transação feita dentro de um app lá na App Store, a Apple retinha uma comissão de 30%. É um tipo de um pedágio para você existir no ecossistema mais lucrativo do mundo. E é claro, o Apple Music estava isento do seu próprio pedágio. O conflito era uma questão de tempo. E diante desse cenário, lá em 2016, o Spotify tomou uma das decisões mais ousadas da história da App Store. Eles desativaram a opção de assinatura pelo aplicativo do iOS. Essa era uma manobra arriscada que criava um atrito, porque agora o usuário precisava sair do app e ir para o navegador para poder fazer a assinatura. E a Apple, claro, não gostou nada disso, e esse foi o início do bloqueio das atualizações e do acirramento do impasse que acontecia nos bastidores, longe aí dos olhos da maioria dos usuários. Só que, deixando de lado, a briga de qual serviço entrega a melhor experiência, o melhor áudio, qual tem as melhores playlists, Eu mergulhei fundo nisso, testei por várias semanas todos os serviços de streaming do Brasil e fiz um vídeo completo com a minha conclusão. Então se você tem essa dúvida, o link tá aqui embaixo e aí eu te lembro de clicar no final, porque aí você vai descobrir qual é o melhor serviço de streaming para você, para o seu uso. Mas fica aí, porque agora a história vai para os tribunais. Bom, com a pressão aumentando, o Spotify levou o caso à Comissão Europeia, transformando um conflito de negócios em uma questão regulatória internacional. A frase de Daniel Ek, que é o CEO do Spotify, para justificar a denúncia foi cirúrgica. Abre aspas. A Apple atua ao mesmo tempo como jogadora e árbitra, prejudicando deliberadamente outros desenvolvedores. Fecha aspas. Enquanto o Tim Cook da Apple defendia as regras, dizia que elas eram justas igualmente, o mercado via a criação de um ecossistema cada vez mais fechado. A pergunta não era mais quem é mais barato, mas sim quem tem o conteúdo que você não pode viver sem. Nessa frente aí a Apple atacou com força na música. Eles fecharam contratos milionários para ter lançamentos exclusivos de artistas gigantescos. Drake, Frank Ocean, Chance the Rapper, enfim, se você é muito fã desses artistas, você precisa estar no Apple Music para ouvir o álbum no dia do lançamento. Já o Spotify não tinha o mesmo poder de fogo para competir com a Apple no território dela. Então eles fizeram uma aposta genial, eu diria, só que em outra mídia que estava explodindo, os podcasts. O maior deles, 100 milhões de dólares por Joe Rogan. Contrataram também os Obama e investiram pesado. E mais uma frente de batalha se abriu. A Apple, querendo agregar mais valor ao seu serviço, fez um anúncio bombástico. Lançou o áudio espacial e o áudio lossless, de altíssima qualidade e sem custo adicional para os assinantes. E foi uma jogada incrível. Meses antes, lá em 2021, o Spotify tinha anunciado, com grande alarde, o Spotify Hi-Fi, que seria a sua própria versão de áudio de alta qualidade. E então, nada.
O lançamento foi adiado indefinidamente e até hoje a gente espera. Enquanto isso, a lei finalmente começou a alcançar essa disputa, né? Lembra lá daquela queixa do Spotify na Europa? Ela deu resultado, porque em 2022 a União Europeia finalizou a Lei dos Mercados Digitais, popularmente chamada de DMA. Essa lei, que entrou em vigor em 2024, basicamente obrigou a Apple a abrir o iOS, permitir lojas de apps de terceiros e pagamentos alternativos. Parecia uma vitória para o Spotify, só que na prática, a Apple impôs uma nova comissão de até 27%, mesmo para pagamentos feitos fora da App Store. A reação do Spotify? Eles disseram que a Apple estava fazendo um gesto obsceno para a União Europeia, ou seja, o conflito continua. Ok, com todo esse cenário a gente fica no meio de um fogo cruzado. De um lado a popularidade, os podcasts do Spotify, do outro lado a qualidade de áudio e o ecossistema da Apple. E a gente fica paralisado porque o principal motivo, o único motivo, eu diria até, que nos prende a uma plataforma, são as nossas playlists, né? Porque seria um trabalho de anos ter que recriar tudo. Mas só que para isso existe uma solução e é uma ferramenta que eu uso pessoalmente. É o Turn My Music. Com o Turn My Music você pode transferir e sincronizar suas playlists entre qualquer serviço de streaming. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal, todos eles. Tem muitos outros por sinal. Deixa eu te mostrar na prática como é ridiculamente fácil. Primeiro você entra no site do Turn My Music, tem o link aqui na descrição, e o primeiro passo é escolher a fonte de onde você quer copiar suas músicas. Então vamos escolher aqui nesse exemplo o Spotify. Aí você faz um login com a sua conta e pode ficar tranquilo porque é totalmente seguro. Eles só vão ter acesso à sua biblioteca de música, eles não vão ter acesso a nenhuma informação de pagamento, combinado? Segundo passo, ele vai carregar ali para você todas as suas playlists, suas músicas, seus artistas, seus álbuns, seus favoritos. Você pode escolher transferir tudo ou só as playlists específicas. Nesse caso aqui, eu vou selecionar essas duas. Terceiro passo agora, o mais importante, que é escolher o destino. Para onde vamos levar? Eu, no meu caso, vou escolher o Cubus, que é uma das minhas plataformas favoritas, já que eu quero testar o áudio high-res deles. Tudo pronto, fonte escolhida, destino escolhido, é só clicar em começar a transferência. 12 seconds later. E olha isso, em poucos segundos, às vezes minutos, né, se a playlist for gigante, ele transfere tudo. Se alguma música por acaso não existir no outro serviço, ele te avisa no final. E a parte mais legal é que você pode transferir até 500 músicas sem pagar nada. Mas se você, como eu, tem muito mais que isso, o plano Premium é que resolve. Porque com ele as transferências são ilimitadas e você pode até criar a sincronização automática para que todas as músicas que você adicionar na playlist do Spotify, por exemplo, possam aparecer também automaticamente na sua playlist do Apple Music, do Cubus, do Tidal, do Deezer, enfim. Tudo funciona entre qualquer serviço de streaming. É genial. E aí você pode assinar só por uma semana para fazer a migração completa ou então pagar o plano anual, que é o mais barato, e aí ele mantém tudo sincronizado o tempo todo. A escolha é sua. Essa disputa toda entre Spotify e Apple nos ensina uma lição fundamental, e especialmente para quem empreende. Construir o seu negócio dependendo 100% da plataforma de outra empresa é se tornar refém das regras dela. Mas para nós, usuários, o cenário é bom, né? Porque a competição nos trouxe inovação. E agora com ferramentas como o Turn My Music, o poder de escolha finalmente volta para as nossas mãos. Eu, particularmente, hoje prefiro o Apple Music pela tecnologia de áudio. Mas o ponto é, amanhã eu posso mudar de ideia. E tá tudo bem. Porque as minhas playlists, a minha história musical não estão mais presas a nenhuma plataforma. Se você estava desanimado de trocar de serviço por causa do trabalhão de migrar playlists, a oportunidade é agora. O link para o Turn My Music está aqui na descrição. Usa à vontade a versão gratuita para testar. E se você fez a migração, mas ainda está em dúvida sobre qual plataforma é ideal para você, o link onde eu comparo todos os serviços de streaming está aqui na descrição. Clica aqui que eu te vejo lá.